Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Há 2 dias nós ouvimos este Evangelho por São Marcos. Já meditamos essa primeira parte. Mas hoje tem uma segunda parte que eu queria chamar a atenção, muito do nosso conhecimento, a fundação da Igreja Católica. Quem foi que fundou a Igreja Católica? Essa pergunta. E às vezes o pessoal pergunta bem: padre, quantas igrejas são? Então a gente tem que ir à Bíblia, tem que ir ao Evangelho, que é aí onde a gente encontra, a referência fundamental ou científica, iluminada pelo Espírito Santo, inspirada. E aqui nós temos justamente a resposta no capítulo 16 de São Mateus. A gente está lendo hoje São Mateus porque celebramos a Cátedra de São Pedro. Esta palavra cátedra, ela é um símbolo, A gente deve ver isso como uma figura ilustrativa. Todo cristão é convidado a celebrar a festa da Cátedra de Pedro, que justamente tem um significado muito rico e indispensável, que é recordar a unidade da igreja. A unidade da igreja só é possível porque está fundamentada na autoridade de Pedro, que é o sucessor de Cristo, e o Papa é o sucessor desses todos que vieram depois de Pedro. A cátedra, que é a cadeira, aquela principal onde o bispo se senta no centro da celebração da catedral, é o símbolo da autoridade do ensino do bispo, de onde por isso que vem a palavra catedral, vem daqui de cátedra, que é a igreja mãe de uma diocese, é a sede do bispo. E quando nós celebramos a Cátedra de Pedro, nós estamos reconhecendo a autoridade de Pedro sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos, que ele foi o primeiro, foi escrito por Jesus. É tanto que quando eu estava vendo um filme, que quando Bento XVI tomou posse, que apareceu lá na janela, na Praça São Pedro, para se apresentar ao povo, um cardeal que estava ao lado ficou olhando bem distante. E depois perguntaram ao cardeal: o que é que o senhor estava olhando lá bem distante? Ele disse: é porque eu estava vendo as ruínas do Fórum Romano, daquele circo onde
matava os animais, os cristãos, etc e tal, os animais matavam os cristãos, e ele diz: cadê? Desapareceu o Coliseu, não é? Era o Coliseu lá de Roma. Cadê as autoridades, aqueles imperadores, Tibério César, Décio, Constantino? Não tem ninguém que seguiu esses homens, tudo diferente hoje. Agora, se você olhar 2000 anos, você vai vendo que desde Pedro até hoje tem sucessão. Então isso é uma coisa riquíssima que nós não podemos perder de vista. E igreja quer dizer, vem do latim eclésia, que aliás vem do grego eclésia, que se traduz em hebraico kahal, e aparece apenas 3 vezes em todos os evangelhos, sempre no evangelho de São Mateus. Significa assembleia reunida, comunidade do Senhor. Igreja é povo de Deus nos dias de hoje. Rezemos dizendo: concedei, ó Deus onipotente, que não sejam abalados por nenhuma perturbação aqueles que edificaste sobre a pedra da apostólica confissão de fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 16, do versículo 3 a 19. Hoje é sábado, desejamos a todos um feliz fim de semana.